Quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, eu escolhi um tema que é exatamente sintonia, vibração, a frequência dos espíritos. E eu vou dizer para vocês um pouquinho por que eu escolhi esse tema. Várias vezes, em conversas que a gente tem com amigos, né? Com amigos espíritas. Ah, pois é, e agora? Fulano, aquele lá vai desencarnar? Eu também vou desencarnar uma hora. Eu não... Me dá aí o endereço do umbral. Ah, mas eu não tenho. Não sei, mas para onde é que vou? Ah, eu vou para um... A gente vai para um lugar onde tenhamos afinidade, onde tenhamos uma afinidade de vibrações. Ok, tá bem. Sempre aceitei isso, mas eu me perguntava como que isso poderia realmente acontecer. Aí já não baste, então, esta questão com a vibração. Quando a gente se coloca em oração, ou mesmo um grupo de pessoas, não, vamos fazer aqui, um grupo de pessoas vai mandar uma vibração para alguém, vai fazer uma irradiação, e eu disse, tá bom, acredito também. Mas e como é que isso funciona? Eu não conseguia entender bem isso. Então eu fui estudar, né? Já que eu não conseguia entender, eu resolvi que daria uma estudada, e a nossa... A doutrina em si, ela não traz exatamente um estudo sobre isso, mas várias obras e muitas psicografias do Francisco Cândido Xavier e de outros médiuns abordam esses temas. Mas a primeira dúvida que me ocorreu foi: será que isso é mesmo assim? Será que isso funciona mesmo? Da onde que veio essa ideia? Aí eu fui, então, como eu disse para vocês, fui dar uma estudadinha. No livro chamado Roteiro, o Espírito Emmanuel, que foi recebido pelo Francisco Cândido Xavier, ele diz lá pelas tantas: a mente é manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é substância, coisa mensurável. Ou seja, pensamento é uma coisa mensurável. Nós não conseguimos fazer isso no nosso estágio evolutivo, não com a tecnologia que nós temos no nosso planeta hoje. Mas ele é uma energia, uma coisa mensurável. Corresponde-se às ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram. Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem e do mal. Bem bonito isso aqui. Eu marquei aqui esse correspondem-se às ideias, segundo o tipo que se expressam, porque isso vai ser bem importante num momento um pouquinho mais à frente do que a gente vai conversar aqui. Mas é interessante como ele fala: quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz a recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Então, precisamos treinar. Se ele está dizendo que os mais aptos são aqueles que mais o fazem, então nós entendemos aqui que precisamos de treino para isso. E vejam, isto não se aplica somente para o bem. Ou seja, se nós estivermos numa sintonia do mal, nós acabaremos fazendo a mesma coisa. Pois bem, nos domínios da mediunidade, outra obra do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, ele diz, este texto, ele é do Espírito Emmanuel no prefácio do livro. Ele está apresentando o livro e aí ele diz: André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Ou seja, ele não vai tentar explicar o André Luiz, né? Cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. De novo, antes já foi feita uma referência, aqui tem outra. Ou seja, conforme o que nós emitirmos, nós nos elevaremos ou não. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras.
Então, eu já estava naquela minha dúvida, será que isso aí é assim mesmo? Já consegui, então, 2 livrinhos que me falaram sobre isso. Mais um, o Mecanismos da Mediunidade. O outro era Nos Domínios da Mediunidade. Esse é o Mecanismos da Mediunidade, também do Francisco Cândido Xavier, também do André Luiz. Esse é um livro muito interessante. Ele é um livro de uma leitura difícil. Ele é um livro muito difícil, depois nós vamos abordar ele outras vezes, mas aqui, lá pelas tantas, diz o André Luiz: para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, caminho que compete ao espírito percorrer na sua evolução, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir, o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade. Ó, aqui já vem outra pincelada importante para nós. As nossas ideias, as ondas, elas são transmitidas pelo cérebro, mas elas não estão lá originariamente, tá? No conselho das forças universais, e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia. Aí ele fala, aqui é referido a primeira vez a sintonia, então, da mesma maneira que nós emitimos ondas, a gente recebe ondas também, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimento e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo, no trabalho da própria sublimação. Mais um texto, Evolução em 2 Mundos. Eu me preocupava muito sobre a questão da psicosfera também, porque ela é citada pela primeira vez pelo André Luiz, exatamente nesse livro, mas no texto que aparece em si, ele não fala da psicosfera, lá na página 121, mas numa página anterior, na 91, ele diz, organizando-lhe a psicosfera ou o halo psíquico. Então, cada vez que ele fala nesse livro no halo psíquico, ele vai falar na psicosfera. Exatamente o que seria a psicosfera? Seria a reunião de todos esses pensamentos, de todas essas energias que são originadas do pensamento e que elas estão num indivíduo, estão num grupo de indivíduos, elas estão numa cidade. Então a psicosfera é de uma pessoa, dentro de uma casa, a soma daquelas pessoas que vivem ali dentro forma uma psicosfera daquela casa. Aquela casa com as outras casas numa cidade forma a psicosfera daquela cidade, e assim por diante, com o distrito, com o país, com o continente onde ele está, e até por fim com o planeta e com uma regência no universo. Eu não vou fazer a leitura disso, está aí, né? Desse livro, Evolução em 2 Mundos. Só vou fazer uma referência mais clara aqui. No homem, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que aqui ele está falando do pensamento interrompido dos animais, em que, se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas. Ou seja, quando nós falamos de aura, de duplo etéreo, é disso que nós estamos falando também, da psicosfera que se cria por aí. Muito bem. Como eu disse, o livro, Mecanismos da Mediunidade, que o André Luiz ditou para o Francisco Cândido Xavier, ele é um livro extremamente técnico. Tem uma barbaridade de conceitos aí, que nós, é claro, que aqui hoje nós não vamos nos debruçar a ver, porque são conceitos que são realmente, como eletromagnetismo, ondas, saltos quânticos, o bosão, o fotão, campo de Einstein, efeito Compton, mecânica, partículas. Ele aborda isso com uma profundidade muito, muito interessante. Ele aborda isso com muita propriedade. O Emmanuel, quando ele faz o prefácio desse livro, do Mecanismo da Mediunidade, ele faz uma ressalva onde ele diz que o André Luiz escreveu o livro com base nas pesquisas feitas na Terra. Então, há coisas que a gente não tem ainda como entender.
né? Mas tudo que existia, esse livro é de 1960, tá? Tudo que existia de cabedal que pudesse ser trazido, o André Luiz trouxe para esse livro. E aí ele vai explicar uma série de coisas. Para nós, vai interessar este senhor aqui, o Louis de Broglie, que foi o Nobel da Física em 1929. Que ele, claro que não ele sozinho, entre outros, mas ele teve a sorte de que ele ganhou o Prêmio Nobel da Física. Ele, entre outros, trouxeram, é engraçado dizer isso, mas trouxeram luz para uma questão acerca da luz, do comportamento da luz, porque até então nós conhecíamos, existiam ondas, existiam partículas. E aí, ele é um dos primeiros a trazer, né, a teoria ondulatória da matéria. Assim como as ondas da luz, em certas circunstâncias, se comportam como partículas, as partículas de matéria, em determinadas condições, se comportam de maneira de ondas. Isso é o nascimento do que hoje a gente conhece pela física quântica, pela mecânica quântica, que vai hoje ajudar a explicar muitos desses fenômenos que o Espiritismo já estuda há muito tempo. Mas vai trazer uma luz científica para isso. Muito bem. Frequência e vibração. Para a gente continuar falando, eu preciso que a gente faça uma pequena diferenciação, né? Porque eu vi muitas palestras, muitos textos na internet. Tem uma confusão muito grande entre a frequência e a vibração. A primeira coisa que eu fiz foi procurar na doutrina se havia menção à frequência na doutrina, porque a gente ouve muito dizer, não, olha, você é um espírito muito reticente, você precisa mudar a sua frequência, né? Ou então você precisa melhorar o seu estado vibracional. Eu digo, mas vamos ver o que a doutrina diz. Livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, não há a menção à frequência nesse sentido. Quando fala em frequência é outra coisa, diz assim, com frequência acontece tal coisa. Mas a palavra frequência, no sentido que a gente conhece como onda, ela não é trazida assim. Então, a frequência é tão somente isso aqui. Mas por que eu perdi tanto tempo com isso? Porque, como eu disse para vocês, eu, escutando algumas conversas e algumas coisas, e lendo, eu ouvi assim, as pessoas dizerem, olha, os espíritos muito baixos, pouco desenvolvidos, eles têm uma frequência muito baixa, os espíritos mais envolvidos têm uma frequência muito alta. E eu confesso para vocês que eu pensava assim, mas se existe uma frequência que é baixa, não foi o homem que a fez. Óbvio, porque as coisas foram criadas por um único Criador, por Deus. Então Deus criou uma coisa que é ruim? Não posso aceitar uma coisa dessa. E aí fui então estudar. Por quê? Uma frequência, ela é simplesmente uma frequência. Ela é uma onda, né? E aí ela começa aqui. E aqui ela começa a se repetir de novo, quer dizer que a sua frequência é isso aqui. Acabou aí. Não tem muito mais o que a gente tentar compreender disso, porque as frequências começaram a ser dominadas, entendidas pelo homem, e nós usamos frequência para tudo, desde o micro-ondas que a gente tem na nossa casa, até a frequência do rádio, desde a fala que eu estou usando aqui agora para me comunicar com vocês, a frequência está por tudo. Tá? Mas, da onde vem a vibração? Se aquilo ali é uma frequência, o que seria uma vibração? A vibração, e eu vou dizer para vocês que eu não encontrei nenhum conceito que dissesse exatamente isso, então é uma coisa que eu acabei entendendo. A vibração é a individualização da frequência. Ou seja, a frequência é simplesmente um componente do qual as ondas se usam. Um tijolo não é uma casa, mas para construir uma casa a gente precisa de um tijolo. E mais algumas outras coisas. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de algumas ondas
o diapasão, né? Ó. Isso é a frequência mais simples que a gente pode ter. Por que isso? E depois a da flauta é diferente, e a da voz, e a do violino. Aí nós começamos a entender que as ondas, por exemplo, as sonoras, elas se individualizam. Uma nota, no caso aqui que eu toquei para vocês, isso é um Lá de 440 Hz. Ele vibra 440 vezes em um único segundo. Tá? Se a gente for num piano, consegue tocar essa mesma nota. Mas todo mundo vai saber que aquilo foi um piano. Né? Vocês escutam um piano e escutam um violino, vocês sabem que um violino é um violino e que um piano é um piano. Mas por que a gente sabe disso? Porque estas ondas, essas frequências estão individualizadas. Elas estão caracterizadas. O nome disso é timbre. O piano tem o seu timbre e o violino tem o seu timbre. A voz humana também é um timbre. Mas, se eu estou falando para vocês e alguma outra pessoa falar na sala ao lado, vocês sabem que foram duas vozes humanas, mas vocês sabem também que são duas pessoas diferentes. Isto é que vai nos interessar, que é a individualização do nosso timbre. O nome disso daí é tímbrica. Então, da mesma maneira que as frequências se individualizam e que a gente consegue perceber que é o Moisés que está falando e não é o José Lucas que está falando, por exemplo, a gente sabe pela voz quem é quem ou quem não é. Exatamente dessa maneira, nós vamos poder distinguir as vibrações de cada um de nós, espíritos. Por isso nós nos individualizamos. Daí a nossa vibração ser individualizada. É assim que ela procede. O André Luiz, lá no Mecanismos da Mediunidade, ele liquida a matéria. Ele diz: toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias. Oscilações mentais próprias. Cada um de nós temos as nossas próprias oscilações mentais. Elas são só nossas e partem de nós para fora. Somado com outra afirmação dele: toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível. É o que nós falamos agora. Assim como eu falo e a minha voz é só minha, não existe outra voz igual à minha, pode existir muito parecida, mas igual à minha não tem, é o que ele está dizendo aqui. Aí ele fala, partícula de matéria em movimentação, o meu pensamento. O meu pensamento, quando ele é colocado em movimento, e a gente viu lá no início que pensamento é matéria, né? É uma pena que eu não coloquei aqui um slide que eu, agora, falando nisso, eu me lembro. Nós vimos na palestra anterior, antes do filme, a palestra da Catarina e da Maria Luísa, um experimento com um capacete, onde uma pessoa tinha um capacete para movimentar alguma coisa. Depois, ela já nem tinha mais aquele capacete, era com as enervações dele conectadas num protótipo, num robô, digamos assim, movimentava uma mão. Agora, tem algumas experiências onde uma pessoa comanda o braço da outra, estando em salas diferentes apenas por telepatia. Ah, mas esse negócio de telepatia é maluquice, Moisés. Não! Camille Flammarion já estudava telepatia lá em 1900, no início de 1900. Tá? Mas bem, toda criatura dispõe de oscilações mentais próprias, mas toda partícula de matéria em movimentação se caracteriza por impulso inconfundível, é igual a cada espírito. Pelo poder vibratório de que seja dotado, imprime aos seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade. Aqui tem tudo que a gente precisa reter sobre isso. Pelo poder vibratório que seja dotado. Aqui talvez esteja a gênese
daquela confusão que alguns autores, eu acho que fazem, sobre a frequência, de dizer que um espírito muito elevado está numa frequência muito alta. O que acontece? Como a gente viu o desenho da frequência lá, as frequências que são muito altas, aqui, as frequências que são muito altas, o que acontece? A distância entre esta crista e esta é menor. Então, frequências muito altas, elas se repetem muitas vezes. As cristas estão muito próximas umas das outras. O que isso quer dizer? Que precisa de muita energia para que aquilo se desloque. Nós, na nossa condição de desenvolvimento como espírito, hoje não temos condições de manter, não temos potência espiritual para manter ondas muito curtas. Por isso que eu acho que daí é que vem essa confusão, mas pelo poder vibratório que seja dotado. Cada um de nós está transmitindo conforme o poder que tem. E imprime os seus recursos mentais o tipo de onda ou fluxo energético que lhe define a personalidade. Ou seja, estamos bem? Estamos afinadinhos? Ok, estamos emitindo bem. Não estamos. Então estamos emitindo mal. Mais ou menos por aí. Brevemente, quando a gente fala da sintonia que a gente tem com os outros, é isso aqui. Duas ondas parecidas, com a frequência parecida, elas vão dar uma onda resultante que tem essa amplitude, a soma. A outra se anula. Eu não vou me deter nisso aqui com vocês, porque eu acho que não é o foco que eu gostaria de dar. Tá? Mas fica a lembrança disso aí. Agora, isso é a sintonia ou a não sintonia. Ao André Luiz, no mesmo mecanismo da mediunidade, ele fala sobre o ciclotron da vontade. O que é o ciclotron da vontade? O ciclotron é um equipamento, é um acelerador de partículas, uma coisa muito moderna. Esse livro é de 1960, recém estava começando aquilo, mas basicamente é um equipamento que ele modifica os elétrons dentro de um átomo para que eles se transformem num outro átomo. Tá? É um conceito bem avançado, mas ele diz assim: alcançando semelhante estágio de consciência, a nossa vontade, no campo do espírito, desempenha papel do ciclotron no mundo da química, bombardeando automaticamente os princípios mentais que lhe contraponham aos impulsos. Eu estou sintonizado no bem, e há impulsos não do bem, digamos, ou impulsos do mal, que estão se chegando a mim. Eu não quero saber deles, eu me contraponho a eles. A minha mente não vai sintonizar com isso, certo? É com essa faculdade determinante que ela preside as junções de onda, ou seja, aquelas que eu gosto, eu vou doar da minha energia para elas, junto àquelas que se propõem a assimilar no plano de sintonia, de vez que, quanto mais elevado o discernimento, mais livre se lhe fará a criação mental original para liberar e aprisionar, enriquecer e sublimar, agravar os males ou acrescentar os próprios bens na esfera do destino. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que eu tenho as minhas vibrações, eu tenho, os meus pensamentos que são irradiados. Aparece muito na literatura espírita o conceito de raio, mas meu pensamento é a energia que eu estou emanando. Não só eu mando energia para fora, mas eu recebo energia também. E quando eu recebo energia, eu afinizo com ela ou não. Certo? É isso que ele está nos dizendo aqui. Agora vem a parte mais bacana de tudo. E o que a gente faz com isso tudo? Para que serve isso? O que interessa para o nosso dia a dia? Bom, serve para tudo. Se nós nos detivermos, eu gosto muito aqui, no Livro dos Espíritos diz: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que já foi átomo.
Como que se encadeia? Este é um dos mecanismos de encadeamento das coisas na ordem do universo. Um planeta tem uma psicosfera. Essa psicosfera é o resultado da soma das psicosferas das pessoas, dos espíritos que estão habitando este planeta. Então, se um planeta, no caso vamos supor o nosso, é um planeta de provas e expiações, é normal que nós tenhamos vibrações não tão boas numa quantidade maior do que vibrações boas, certo? Mas como que a gente vai melhorar isso então? A partir do momento que cada um de nós melhora um pouco, um pouquinho só, a gente melhora um pouco, a gente passa a repelir a ideia do mal e amplificar a ideia do bem. É assim que a gente melhora a sintonia do todo. Esse mecanismo é o que faz nos entender que nós somos muito importantes para o todo, mas o todo é muito importante para nós. A partir do momento que cada um de nós nos melhoramos, estas ideias, digamos, não do bem, essas ideias do mal, para ser bem claro, elas vão desaparecendo. Mas como é que pode isso, Moisés? Tu não acabou de me dizer que pensamento é energia, e energia não acaba. É enunciado, todo mundo sabe que a energia só se modifica. Sim. Esta energia vai se modificar em outras coisas. Todas as energias, quando elas são transportadas, elas se modificam. Né? Elas viram calor, por exemplo, a energia, a luz, né? E então essas energias, elas ao não serem amplificadas, elas vão se transformar em outras energias, certo? As que nós amplificarmos vão continuar sendo energias pairando por aí, mas elas vão fazer com que mude a psicosfera nossa, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso distrito, do nosso país, do nosso continente, do nosso planeta. É isso. É para isso que essa compreensão serve. Pode não parecer, mas cada um de nós tem um papel muito importante, muito decisivo nessa mudança toda. A gente fala tanto de mudança global, né? Esperando que venha uma nave espacial e diz assim, agora vamos separar os malvadinhos. Não tem malvadinho. Nós somos os malvadinhos. Porque se nós fôssemos anjinhos, não estaríamos aqui. Então nós temos que nos melhorar um pouco a cada dia para conseguir repetir melhor as boas energias que entram por nós e repelir as energias que não são tão boas. Não somos o rádio, na verdade é isso. Ou seja, a gente não só manda ou não só recebe. A gente manda energias, a gente recebe, e aí vem a ideia, né, que eu falei lá no início, mas eu vou fazer um pedido por uma pessoa que eu sei, um amigo que está doente, lá no meu momento de oração eu vou fazer um pedido por ele. Vai chegar lá? Vai chegar lá. Se eu contar com o auxílio de pessoas que estejam vibrando também no bem. Então, todos nós somos muito importantes neste processo. Cabe a nós fazermos isso. Por quê? Quando nós pensamos, a gente pensa no bem e pensa no mal, a gente muda esse pensamento muito rápido. Então pode pensar, eu estou pensando bem aqui, eu sou um anjinho. Agora pensei não muito bem, então eu sou um demônio. Mais ou menos isso. Isso é muito rápido, mas a nossa capacidade de sintonizar e amplificar, essa não é tão rápido assim que ela se modifica. Porque
Vamos ver se eu acho rapidamente aqui. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam. Na verdade, dependendo do espírito, de espírito a espírito, vai se construindo este receptor, esse amplificador, ele vai se construindo no seu dia a dia. Quanto mais bem eu faço, quanto mais estou alinhado na fraternidade, na caridade, quanto mais alinhado com a lei de Deus, mais depurado está esse meu aparelho que vai sintonizar e reproduzir essas ondas. Quanto menos, menos apurado. Então, é muito importante que a gente se dê conta que leva tempo para construir isso. A boa notícia é que podemos começar hoje, né? Cada dia um bocadinho mais, um pouquinho melhor. Então, nós precisamos nos orientar, precisamos trabalhar um pouquinho a cada dia, né? O José Lucas fala muito sobre isso seguido, mas todo dia um pouquinho. Aí nós vamos muito bem. A gente não precisa fazer grandes mudanças, a gente não precisa salvar o mundo. A gente pode se salvar. E aí, como nós temos um papel importante na transformação mundial, então tá, aí nós estamos fazendo o nosso papel. E aqui, para encerrar, eu chamei de a higiene das psicosferas. É assim que se faz uma higiene de uma psicosfera. Ou seja, se eu tenho 320 pensamentos ruins por dia e eliminar um, já tá bom. Aí eu fiquei só com 319. Se eu eliminar outro, vou ficar só com 318 e assim vou. E assim eu vou tentando reverberar sempre melhor, sempre mais para o bem do que qualquer outra coisa. E vou amplificar mais o bem, vou amplificar menos as más ideias e vou poder entrar, ajudar a construir uma sintonia melhor para fazer essa higiene das psicosferas, né? Que ela vai começar aqui nos indivíduos, vai para as localidades, países, continentes, para o planeta e, no fim das contas, todas para o universo. Eu vou mostrar para vocês aqui os livros, esses que eu tinha falado, né? Essa foi a bibliografia que eu usei para fazer este estudo. Eu fiquei bastante satisfeito com a ideia de que a vibração é uma coisa que cada um de nós tem uma vibração que é única, e que essa vibração a gente pode trocar com os outros espíritos, com as outras pessoas, e que existe um equipamento em nós, né, vamos chamar ele assim, que recebe e que amplifica isso. Então, as nossas orações não são tempo perdido, as nossas orações pelos outros não são tempo perdido, os bons pensamentos que nós temos pelos outros são bênçãos que nós temos, bênçãos que nos foram dadas, ou seja, eu consigo fazer o bem para mim fazendo o bem para os outros. O bem que eu penso, quando ele nasce em mim para ser pensado, ele já começou a fazer bem primeiro em mim. É uma beleza. É muita sorte que nós temos de termos recebido uma possibilidade dessa. Essa é a bibliografia. Eu vou encerrar aqui, vou abrir para a palestra, mas antes, enquanto você... Para a palestra não, para perguntas. Enquanto vocês pensam nas perguntas de vocês, eu vou chateá-los um pouquinho. Vou... Eu já tenho uma pergunta. Faça. Vai tocar ela? Vou. Então já não tenho pergunta. Não, mas esse tocar é só para que as pessoas pensem sobre as suas perguntas.
Primeiro vamos deitar no fundo. Então enquanto eu toco aqui, vocês vão pensando no que vão perguntar. Muito bem.